Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Eu louvo ao Senhor pela oportunidade que o nosso pastor nos deu hoje, nos escolheu para estar aqui hoje. E o Senhor também nos escolheu e por isso nós estamos aqui. Nós fizemos também a melhor escolha. Nós escolhemos estar na casa do Senhor, como a evangelista Cristiane adorou o Senhor aqui. Nós não esquecemos o que Deus fez por nós. Por isso nós estamos aqui. E continua fazendo e vai fazer infinitamente, porque as bênçãos do Senhor é sem medida. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor em João capítulo 17. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Nós estamos no mês que o pastor colocou para ser falado a respeito dos Salmos de número 133. Nós estamos ali fiéis, falando da unidade, da união, e nós vamos continuar no mesmo propósito hoje. A oração de Jesus pelos seus discípulos. João capítulo 17. Jesus falou assim e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram os teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo as aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim,
para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhe fizeste conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém? A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Quando nós abrimos a palavra lá nos Salmos de número 133, que foi o tema que o pastor Moisés, nosso presidente, colocou, nós vimos lá o título destes salmos como a excelência do amor fraternal. E ali eu separei amor. Amor. Para a gente viver a unidade é necessário amor. Para a gente viver além da unidade, a união, é necessário amor. Depois, uma outra vez que eu preguei a respeito do Salmo 133, eu coloquei o título lá na mensagem, o poder da unidade. Para a gente viver a união, a unidade, a união, também é preciso de poder. Poder vem de oração, é o poder de Deus. O poder da unidade é um poder sobrenatural de Deus. A união é uma ação coletiva. Não tem como eu viver a união sozinha. Eu preciso de mais alguém. Mas é preciso da ação das partes. Não é possível um só viver em união. Nós precisamos estar em conjunto para viver essa graça maravilhosa do Senhor Jesus. A união é um desafio de vitória, porque é muito fácil a gente falar de união. Mas hoje, esse mês, está todo mundo sendo desafiado. Não só a AD Brasil, JF, o nosso campo, mas todos aqueles que estão conosco online, está sendo desafiado a viver a união. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós queremos obedecer o nosso pastor, é porque a palavra do Senhor está escrita aqui, que aonde há união, há bênção e vida para sempre. Então, como também nós somos abastados de inteligência, nós não vamos deixar para depois. Nós vamos nos esforçar, nós vamos nos esmerar para viver a unidade, para viver a união que é colocada no Salmo 133. A união é a união de pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Por exemplo, eu, meu esposo, Samara e Lucas. Pensa em 4 pessoas completamente diferentes. Não é mesmo, meu bem? Completamente diferentes, com pensamentos diferentes, mas com um propósito.
Nós queremos morar no céu, nós queremos nos esforçar, o nosso alvo é o Senhor, nós estamos andando focado rumo ao céu, errando, mas querendo acertar. E nesse mês o Senhor ainda tem falado ainda mais conosco. Eu sempre, quando eu vou em algum lugar e eu tenho oportunidade, eu falo destes salmos, e eu tenho certeza que todo o campo está pregando os salmos de número 133. Cada um que pega, Deus revela mais uma coisa. É uma abundância de mensagens aqui, porque o Senhor tem muito a comunicar. Aí alguém vai falar, não vai ser o Salmo 133 de novo. Não, Deus tem mais. Deus tem mais. Outro dia eu vi o pastor Fernando falando aqui que ele pega uma leitura, ele lê, ele tem dificuldade com a leitura, ele sempre fala isso, mas ele lê e fala, Deus, o Senhor tem mais aqui para mim, revela mais aqui para mim. E o Salmo 133, para nós vivermos ele, nós precisamos pedir ao Senhor, para que o Senhor possa dar mais e mais e mais e mais estratégia do céu, para que nós possamos viver a união. Porque nós queremos as bênçãos do Senhor Jesus. Ontem, a evangelista Luciana pregou aqui sobre o Salmo 133. Eu já tinha uma mensagem do Salmo 133. Falei, não, vou mudar o rumo da leitura aqui, do outro lugar. Porque também ela foi assim extremamente maravilhosa. E amanhã, quando você chegar, você volta lá e vê como Deus falou no Salmo 133. No ministério de Jesus, Jesus nos ensinou. Porque como que é muito maravilhoso, é bênção, é prosperidade, mas não é só repetir isso daqui. Para viver o Salmo 133 é o sobrenatural de Deus, é amor e é poder. Mas como é que faz isso? Como que nós vamos fazer isso? Que a gente dá a cabeçada para todo lado, tentando viver a unidade. Mas nós não precisamos esbarrar para todo lado. É só nós irmos na palavra do Senhor, de Gênesis, Apocalipse, o Senhor nos ensina a viver a unidade através da palavra. O ministério de Jesus, ele passou todo o ministério ensinando, intercedendo por seus discípulos e por todos nós, para que pudéssemos aprender e receber o espírito da unidade. No próprio texto que eu li aqui, parece que é muito repetitivo, mas em todo tempo ele fala, é eu e o Pai, é eu e o Pai, é eu, o Pai e aqueles que Ele me deu, e aqueles que hão de vir. Nós estamos neste pacote aí, nós estamos nessa conta do Senhor Jesus, nós estamos nesse texto aqui. E nós precisamos aprender a viver o Salmo 133 através dos ensinamentos de Jesus. Lá no Salmo 133 fala da unção. Se você quiser, abra a palavra aí nos Salmos de número 133, que nós vamos falar do Salmos 133 um pouquinho. Aí lá no segundo versículo
né? No primeiro fala, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É o que nós estamos falando. É como óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Esse óleo precioso que foi usado para ungir a cabeça do Arão. Quando a gente vai lá em Números 8, versículo 12, está falando que é uma unção sobrenatural de Deus, é uma unção, e lá está falando assim, é uma unção para a santidade de Arão. Santidade. Para viver a unidade, a união precisa de santidade. E nós estamos no processo de santificação a cada dia. Cada dia que a gente olha para a palavra, cada dia que a gente ouve o nosso pastor, que a gente ouve aquele que vai trazendo a palavra, o Senhor vai com o Espírito Santo de Deus na nossa mente, vai lá naquele cantinho reservado, que você nem está pensando que está errado, mas o Senhor toca lá e fala, ó, isso aqui tem que mudar, isso aqui não está bom não, isso aqui tem que mudar. Isso é o amor de Deus na nossa vida, e nós precisamos a cada dia entrar por esse caminho, buscar a santidade, para que a gente possa alcançar o que o Senhor tem para nós. Vamos visar as nossas bênçãos. Vamos visar as nossas bênçãos. Se você quer começar aqui na terra, começa a visar a bênção que vai ter ao redor de você. E você vai entender, é preciso de eu mudar. Não dá para ser assim, porque senão eu vou ficar prejudicado. Eu vou prejudicar alguém. Então nós precisamos buscar a santidade. E logo depois fala do orvalho de Hermon. Era um orvalho que descia naquele monte, que era um monte chamado Monte Celestial. Ali aquele orvalho pela noite descia, e no outro dia, com o raiar do sol, aquilo ia descendo, escorrendo, e caminhava pelo Rio Jordão, ia para lá no Mar Morto, e ali alimentava toda aquela sequidão ao redor. Assim também é o orvalho do Senhor, é o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Ah, mas como que eu vou ganhar esse orvalho? É buscando a presença do Senhor Jesus. Quando nós buscamos ao Senhor, as bênçãos vão chegando na gente. Às vezes a gente para a mão e pega a bênção, porque às vezes tem no culto já direcionado, igual outro dia no culto do círculo de oração, eu falei para as duas mãos e faz 2 pedidos. E hoje eu já tive uma pessoa que falou comigo, pastora, uma mão já está cheia, eu já recebi a minha bênção. Irmãos, mas deixa eu falar, às vezes a gente nem ainda está pensando em alguma bênção, por você estar andando em obediência, andando em fidelidade, as bênçãos vão chegando em você, e os outros olham e falam, como assim? Como assim? Como assim? Como assim que a bênção está chegando nele? Como assim? Mas Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe a sua vida com Ele. Deus sabe a sua vida lá no quarto com Ele, em portas fechadas, falando com o Senhor. Deus sabe que você anda pela rua, anda fazendo o seu trabalho, anda educando seus filhos, cuidando da sua família e falando com o Senhor e buscando a presença do Senhor Jesus. E o orvalho está caindo, e o orvalho está caindo sobre a sua cabeça, assim como caiu sobre o monte de Sião.
Glória a Deus, o monte de Hermon e também no monte de Sião. E quantos ao redor de você está vivendo assim como aqueles que vivem lá na região, ao redor daqueles montes, se fartando na sua sombra. Você está fazendo sombra para aqueles que estão ao seu lado. De repente você nem está percebendo, mas tem gente alimentando, tem gente olhando e falando: já vai de novo para a igreja, olha lá que bênção, olha a vida dele. Tem gente vindo para a casa do Senhor porque está vendo você persistindo mesmo na prova, mesmo passando por dificuldades, mesmo não tendo tudo que você gostaria, mas quando alguém te olha de lá, te vê abençoado, te vê cheio de vitória, cheio de conquista. A tua presença ilumina, a tua presença resplandece o brilho do Senhor Jesus. Me fez lembrar aqui o pastor Moisés, quando atendeu um juiz, e ele falou que ele tinha muitos irmãos, eu não lembro quantos, e esses irmãos todos trabalhavam na roça capinando, e ele era juiz, e ele falou assim: doutor Moisés, eu não sou feliz como os meus irmãos, eu não posso entender. Eu lembro que na época o Moisés falou que ele disse que ganhava mais de 20 mil reais por mês. E os irmãos dele ganhavam um salário mínimo, suado debaixo de sol, e tinha felicidade. E ele que estava lá em cima não tinha felicidade. Você pode enxergar aí o brilho, o poderio do Senhor na sua vida, a bênção do Senhor na sua vida, independente da tua condição financeira, independente da tua situação. Talvez você nem está enxergando, mas tem outros olhando para você e desejando o que você tem. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor é capaz de mudar uma região desértica e passar e abastecer muitos lugares com bênçãos e vida. A união transforma o deserto em terra fértil. A união transforma um deserto em terra fértil. Como foi falado aqui, a união também pode levar a cura. Outra Luciana falou aqui, evangelista Luciana, através da união há prosperidade, através da união há milagre. Quantas pessoas vêm aqui dar testemunho que nós nem conhecemos? Eles colocam lá no chat e mandam um aviso e a gente começa a orar aqui no círculo de oração. De repente a pessoa adentra por essas portas aqui e fala: eu preciso contar um testemunho de milagre. Através da oração da igreja, está aqui a minha vitória. Eu fui curada, meu filho foi curado, a minha filha foi salva, meu marido foi salvo. Quantos? Através da união. Glória a Deus, aleluias, Deus seja louvado. Vamos abrir lá em Colossenses 3. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Colossenses 3, versículo 12, está escrito assim. Eu coloquei aqui: revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Certa vez, eu estava na escola com o Lucas, né? E todos sabem que o Lucas é autista, ele era ainda bem pequeno.
E a coordenadora daquela escola, vendo toda aquela situação, e eu ali querendo acompanhar, querendo ajudar para a desenvoltura do Lucas, pedagógica na escola. As professoras às vezes não tinham condições de atender, e eu ali buscando, pedindo, para que ele pudesse aprender, para que ele pudesse desenvolver. E ela falou assim comigo: mãe, deixa eu te falar, nós não sabemos como cuidar dele. Nós não aprendemos a cuidar de autista na faculdade. E eu pude falar com aquela mulher. Quando eu recebi ele, eu também não fui avisada. Ninguém me falou que eu ia ter um filho autista. Ninguém me ensinou, me preparou. Eu não fiz curso para ter um filho autista. Mas o Senhor me deu. De um dia para a noite apareceu aquela criança. E eu precisei de ali apoiar, acolher, ensinar, amar, cuidar. Aí eu fui, coloquei a mão nela e falei assim: com amor, você vai ensinar muita coisa. Porque com amor, eu vi aqui na igreja pessoas que não tinham nenhum magistério, nenhuma capacitação, também pegar o Lucas e dar conta dele aqui na igreja. Irmãos, com amor, se você for querer promover a união e você for lá no amor, o amor de Jesus, assim como uma mãe tem um amor com o filho. Quando a gente tem um filho, qualquer mãe aí, se alguém vier falar do filho, a gente fica assim, às vezes a gente até sabe que ele fez mesmo. Você entristece, mas dá razão de jeito nenhum. E quando mãe vai falar do filho, como é que é, missionária disse? Ô menino bom esse menino, não é? Então, olha para o seu irmão, olha para o seu esposo, olha para o seu filho e fala: ô menino bom, ô menina boa essa menina, ama essa pessoa. Quanto mais difícil, mais você precisa falar: ô pessoa boa, ô desafio bom. Eu comecei a comer beterraba, irmãos, e eu não gostava de beterraba, só que a beterraba é minha receita médica. E eu olho para a beterraba todo dia na hora do almoço e falei: faltou minha beterraba. Se tiver a beterraba, eu falo: oh, coisa gostosa é beterraba, né? Beterraba é tão bom. Não importa o jeito que a beterraba, não importa, irmão, irmã, o jeito que aquela pessoa vem para perto de você. Nós precisamos ter um jeitinho especial. Nós já temos que ir determinada a amar. Irmão, às vezes você está olhando para mim e fala: quero ver a pastora, me ajuda, irmão. Nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco, irmã. Nós precisamos amar. Nós precisamos suportar em amor. Lá em Colossenses 3:12 está escrito aí. Siga junto comigo. Revesti-vos, pois, os como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-os uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se quando tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ô, gente, cá para nós, Jesus rebenta com a gente, não é? É assim que Deus quer que a gente faça. Não é diferente, não. Não é diferente, você não está aguentando, você não está suportando, mas o Senhor te chamou para esta palavra aqui. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade.
bem. Quem já sabe dirigir vai entender também. Lembra quando você não sabia dirigir? Quando o instrutor falou, né, tem pedal, tem o outro, tem que olhar para cá, tem que olhar aqui, tem que olhar cá. Aí você fala, não vou conseguir isso. Como é que eu vou dar conta de tudo isso? É esse irmão que está aí do seu lado. É esse irmão que está aí. Você consegue. Eu tenho certeza que hoje você é um bom motorista. E se você não é motorista ainda, lembra dessa palavra. Você vai conseguir sim. Sabe por quê? Você foi todo equipado pelo Senhor. Só falta nós ligarmos isso aí e começar a fazer funcionar. Você consegue, eu consigo, nós vamos conseguir. Vamos lá em Efésios 4:3. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus. Efésios 4:3. Está escrito assim, ó, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, eu não sei se você, qual é a sua condição, mas hoje, na minha condição, eu só fico querendo é paz, eu quero paz. Eu até gostei muito que o pastor Tiago falou lá no seminário da escola dominical. Se você gostou, bem, se não gostou, vá em paz e me deixe em paz. Eu gostei, ele usou essa palavra, parece dura, né? Mas eu gostei dela. Você gostou? Você não gostou? Vá em paz e me deixe em paz. Guarda a sua saúde mental, guarda a sua saúde física, guarda a sua saúde emocional. Deus colocou aqui, ó, guarda o vínculo da paz. Guarda o vínculo da paz. Há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados, uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aí eu vou parar aqui. Tem hora que tem umas pessoas que tiram mais a gente do sério. A gente também é assim, a gente também tira os outros do sério. Nós somos tudo igual, só muda de lugar, né? A gente é assim, por conta disso nós estamos aqui, ó, conversando disso aqui. Mas tem hora que a pessoa tira a gente da paz. Esqueci que eu ia falar. Um só Senhor, um só Deus, e Pai de todos, ao qual sobre todos e por... lembrei, e por todos, lembrei. Tem hora que eu olho assim e falo assim, meu Deus. Não, está querendo tirar minha paz, não. Eu tenho que ter paciência, sabe por quê? De repente, Deus gosta até mais dele do que de mim. Porque se a gente está sentindo num padrão superior, nós temos que ter misericórdia do fraco. Então, Jesus está olhando mais para ele, mais para ela do que para você. Se você está sentindo num padrão superior, tem misericórdia com o fraco. Não é assim a palavra de Paulo? Tem misericórdia com o fraco. Então nós precisamos olhar por outro e falar assim, Deus ama ele tanto quanto eu. Ou Deus, nesse momento, está amando mais ele, porque eu estou penando aqui para suportar. Mas fica nessa palavra aí, que você vai avançar. Um só Deus e Deus de todos, ao qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Vocês acham que o Moisés tem uma graça superior? Ele tem uma graça superior, né? Deus deu cada um sabendo já. Ele já sabia o que ele ia ter que passar. Ele sabe o que ele te dá. E por isso ele já deu a graça suficiente.
Ele sabe o que cada um vai passar. Deus sabe tudo da nossa vida. Às vezes Ele não livra, assim como Ele não livrou Jesus. Teve uma hora que Jesus falou: se possível, Deus, afaste esse cálice. Mas Deus não livrou Jesus, mas Ele deu graça. Ele deu graça. Ele vai dar graça. Nós vamos passar cantando, louvando. Nós vamos atravessar o Jordão adorando ao nosso Deus. Ele tem a porção de graça suficiente para cada um de nós. Aleluias. Vamos lá em 2 Coríntios 13. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Coríntios 11 está 2 Coríntios 13, 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Hoje eu vi uma pastora, uma mulher já mais antiga, falando: se é para perder, vão perder. Perde. Só você está lá no seu casamento, sabe o que é negócio? É aqui. Não, é aqui. Não, é aqui. E aí acontece em todo lugar. Tá bom, é aqui. É aqui, tá? Vai ser aqui. Tenha paz. Tenha paz. Sede consolados, sede de um mesmo parecer. Vivei em paz. E o Deus de amor e o Deus da paz será convosco. Eu sei que eu vou ser cobrada por essa palavra lá em casa. E já está lá rabiscando no canto da Bíblia. Tá não. Mas guardou já. Guardou no coração. Vai ser cobrado. Vou ser cobrado. Sede perfeito. Sede consolado. Sede de um mesmo parecer. Se porventura o parecer não for o melhor, vai orar. Vai orar. Olha Jesus chamando a gente para orar. Vai dar tudo certo. Para ter unidade, precisa do poder. Para ter poder, precisa da oração. Tudo vai ser do jeito que Deus quer. Coloca nas mãos do Senhor Jesus. Glória a Deus. E Ele vai te dar, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Sabe por que nós temos que viver em união? Porque nós temos uma missão. E a nossa missão é: ide pregai o evangelho a toda criatura. E nós precisamos estar de bem entre nós e também entre os outros que estão ao nosso redor, para que eles possam ver o Deus na nossa vida, para que os meus vizinhos possam ver o Deus na minha casa, para que os meus filhos possam ver o Deus do meu casamento, para que o mundo possa ver, assim como Jesus falou aqui nessa palavra de João 17, para que o mundo veja, para que o mundo creia que eu e o Senhor é um só. Aleluia. O mundo está de olho em nós. Eu estou aqui pregando, está achando que ali, juntamente comigo online, só tem gente abençoada? Não, tem gente que vai ser abençoada ainda. Porque tem gente que vai ficar olhando, vai ficar procurando. Tem gente que não está junto conosco. Tem gente que não serve o mesmo Deus que nós. Nós estamos sendo olhados. Em todo tempo nós estamos sendo olhados. Lá no ponto do ônibus você está sendo observado.
seu celular, o jeito que você trata as pessoas, o jeito como você promove a unidade ao seu redor. O mundo está nos observando e o desejo do Senhor, voltando lá em João, já passou o meu tempo que eu distraí, que o pastor Moisés me falou. O Senhor fala conosco lá na palavra, João 17, 17 ao 23. 21. Para que todos sejam um, como tu, Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. E eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe.